Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Fabiana Barroso, Augusto Nunes, do Litoral, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Guilherme Fiuza está de férias e retorna na semana que vem. E, em consequência de restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste no YouTube. Todos os nossos programas serão transmitidos no perfil da Revista Oeste no Twitter e na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Secretaria-Geral da Presidência da República divulga gastos de presidentes com cartão corporativo desde 2003. Lula está no topo do ranking. Denúncia aponta que Gabinete de Segurança Institucional dispensou o pelotão da Guarda Presidencial 20 horas antes da invasão em Brasília. E nós vamos falar sobre o pacote de medidas econômicas anunciadas há pouco pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. Ontem, o Supremo Tribunal Federal validou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 9-2. Somente os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram contra a punição ao governador do DF. Eles entenderam que a competência correta para julgar o caso de Ibanez Rocha é do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo. Nunes Marques alegou ainda que os crimes atribuídos ao governador exigem atribuição de dolo, ou seja, a omissão consciente a fim de causar dano, fato esse que ainda não foi comprovado. André Mendonça argumentou que o afastamento de Ibanez Rocha é um exagero, especialmente depois de decretada a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Bom, para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas aqui à nossa convidada, Fabiana Barroso, ela que já é da casa, participa toda semana do Estúdio Oeste, toda quinta-feira, comandado pelo Silvio Navarro. Silvio Navarro, que hoje não está conosco porque está fechando a edição da Revista Oeste. Então, quero dar as boas-vindas, Fabi Barroso. Boa noite a todos da Oeste, boa noite, querida Ana, boa noite, Augusto Nunes, boa noite, Paula. E a gente sabe realmente que está uma correria, porque as notícias não acabam de chegar, então o Silvio está fazendo essa frente aí e vamos então comentar as notícias de hoje. Bom, Ana Paula Henkel, eu quero dar boa noite. A gente comenta muito aqui no programa, Ana, cobra muito a posição dos ministros Nunes Marques e também de André Mendonça, e agora eles foram voto vencido, aí 9-2 contra o afastamento de Ibanez Rocha. Eles ponderaram aí duas questões que nós já falamos bastante aqui no programa, uma sobre a incompetência do Supremo para afastar um governador de uma unidade da federação, e também com relação, o ministro André Mendonça falou que seria uma medida aí um pouco exagerada em razão da medida de intervenção federal já na segurança pública do Distrito Federal. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Fabiana. Que bom ter você com a gente aqui hoje. Um abraço ao nosso querido Guilherme Fiuza, de férias merecidas, ao nosso craque Silvio Navarro. Boa noite ao nosso mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Bom que temos uma advogada hoje com a gente, né? Porque o cidadão comum, como eu, né, não especializado em direito, não está entendendo absolutamente nada. A gente escuta todas as expressões legais, o devido processo legal, os lugares, né, as instâncias, as jurisprudências, onde tudo tem que ser respeitado de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, de acordo com a Constituição, mas a gente não sabe hoje, né, qual é o norte do Brasil. Hoje, simplesmente, o norte do Brasil, o norte da nossa Constituição, das nossas leis, é o que os ministros querem. E isso é muito perigoso, né? Tem-se uma sensação aí de um caos, não apenas jurídico, mas um caos social.
Agora, Paula, nós criticamos o silêncio aqui dos dois ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, Nunes Marques e o André Mendonça, e que bom que eles falaram e que eles, na verdade, não foram contra o que os outros ministros disseram, mas eles foram a favor da Constituição. Eles estão simplesmente salvaguardando nossas leis. Muita gente fala, mas são só 2 votos, 9 contra 2, não vai adiantar nada. Bom, nós precisamos começar a estabelecer parâmetros aqui, e nesses parâmetros, mesmo que sejam apenas os 2 votos do Nunes Marques e do André Mendonça, são parâmetros de defesa da Constituição, do processo legal, do sistema acusatório, né, das esferas pertinentes às leis no país. Então, nós criticamos o silêncio e hoje nós aplaudimos os votos dos 2 ministros que estabelecem, de uma certa forma, numa minoria, tentam estabelecer o caminho, quem sabe o caminho de volta, o começo do caminho de volta para o respeito à nossa Constituição. Vou voltar aqui para a Fabi Barroso, então, para comentar esse primeiro assunto com relação aos 2 votos divergentes, então, do Nunes Marques e também do André Mendonça. Olha, dá para destacar bastante o voto do André Mendonça, lembrando que juiz deveria, somente realmente se manifestar nos autos. Então está perfeito, é uma coisa que a gente também tem que retomar a normalidade, porque muitos ministros, inclusive, já antecipam seus próprios julgamentos. Isso seria causa de impedimento se nós estivéssemos na normalidade das coisas. Mas em relação ao voto especificamente do André Mendonça, ele traz um outro ponto que eu também destacaria, que é em relação à lei de terrorismo, porque está sendo colocado tanto para os manifestantes, também como para o afastamento do Ibanez e as condições de intervenção federal no Distrito Federal, essa observação aí de crimes de terrorismo. E o crime de terrorismo é uma tipificação fechada. O que significa isso? Tem que ser atos ligados à xenofobia, alguns tipos ali que não foi o que a gente observa. Então ele traz isso no voto dele, ele diz claramente o que nós observamos é uma discussão político-partidária. E ninguém discorda nesse ponto, nem a esquerda, nem a direita. Então ele traz a normalidade que o crime de terrorismo não deveria enquadrar. Verdade. E depois é o primeiro julgamento que nós temos que abordam a nova legislação brasileira penal dos artigos 359, que entrou no lugar da Lei de Segurança Nacional. Então nós temos ali a abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então também isso é a primeira vez que nós vemos essa discussão, mas essa discussão, ao meu ver, está um pouco contaminada tecnicamente, porque a gente não tem esses debates, aqueles votos longos, por uma questão de tanta importância e também uma novidade aí da legislação que foi substituída. Então, mesmo que realmente, como a Ana explicou, não faz diferença, acaba sendo um voto histórico pelo teor dele e sim, fica na história, no contraponto de que alguém, e aí teve acompanhamento aí do Cássio Nunes, de que alguém levantou a bandeira do que deve ser respeitado, não somente a Constituição Federal, mas como também as nossas outras leis ordinárias, aí eu até citei a lei então de terrorismo. Augusto Nunes, quando eu olho para você, eu lembro que ainda é boa tarde, não é boa noite, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, então. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Paula, nossa âncora. Boa tarde, Fabi, querida. Bem-vinda sempre. Minha grande parceira, Ana. Também mando meu boa tarde ao Guilherme Fiuza, de férias, merecidíssimas, e ao craque, Silvio Navarro. E boa noite a vocês que nos acompanham. Eu acho o seguinte, até que, enfim, abriram a boca e disseram coisas muito pertinentes. Se a manifestação dos juízes só se dá quando quando eles fazem parte da maioria, aí é como se um time de futebol só entrasse em campo, ou qualquer time de vôlei, futebol, só entrasse em campo quando ele tivesse certeza de que vai ganhar. Senão ele já perde por WO. Isso não existe. São apenas 2 ministros que fazem parte dessa minoria, os nomeados pelo presidente, os indicados pelo presidente Bolsonaro, mas eles representam o Brasil sensato.
E agora que tudo vai passar, ficou decidido que tudo passa pelo plenário, todas as decisões. Eles devem se manifestar em todas e simplesmente seguir o caminho apontado aqui pela Ana. Respeito à Constituição. Eles representam o Brasil, que é o Brasil sensato, o Brasil que é o Brasil constitucional, é o que segue as leis. Porque eles vão apontar sistematicamente o erro da maioria, não importa que seja a maioria, né? Isso é uma coisa passageira, temporária. Uma hora a maioria deixa de ser majoritária, né? E perde aí para o bom senso, isso vai acabar acontecendo. Eu gostaria de saber, por exemplo, até pergunto à Fabiana, que é advogada, por que o prazo de 90 dias? É esse o período imposto aí para o afastamento do governador, não é, Fabi? Então, Augusto, seria, né, se a gente tivesse também em estado de normalidade, mas o que o ministro André Mendonça ele traz no voto, ele deixa muito claro que ele não vê a necessidade, porque essa questão de intervenção federal que estão relativizando seria uma das causas, assim, é muito séria para isso acontecer. A gente precisa pegar o direito comparado. No Rio de Janeiro, quando foi decretada a situação, era algo emergencial e que não bastou um dia de inserção lá da polícia e resolver o problema como ocorreu em Brasília. Brasília, as coisas estão normais, estão andando normalmente. Então é muito mais uma questão política, Augusto, do que uma questão jurídica. E quando os ministros eles trazem essa verdade de como foi, né, rompido a legalidade nessa questão, fica muito evidente que os outros juízes estão contaminados, sim, pelo discurso político e que não deveria de forma alguma acontecer, muito menos na última corte, né, recursal, e eu também entendo há um erro gravíssimo aí, eu vejo um vício de processo porque deveria ser julgado pelo STJ. Isso é matéria do STJ, sim, eu concordo com os ministros nisso, então erra o Supremo duas vezes, tanto na argumentação quanto três, né, tanto no tempo, que é um absurdo, e está agindo aí já na ingerência de algo do Poder Executivo, está indo contra também quem votou no Ibanez, porque afastou alguém legitimamente eleito, né? A gente tem que colocar assim. Então, como que procede esse processo? A gente está vendo ao arrepio da lei com toda certeza, e aqui as minhas questões são técnicas, né? Tudo que eu levantei aqui são pertinentes, o que o ministro, principalmente o André Mendonça, nesse voto acertou muito bem e soube trazer isso no voto. Não, todas as justificativas, entre aspas, são flagrantemente inconstitucionais, ilegais. Como você lembrou, tinha que passar pelo STJ, tem nada a ver com o Supremo. O que me chama a atenção nos prazos é a improvisação. Sim, 90 dias, tá? 90 dias fica fora. O que vai acontecer nesses 90 dias? É uma punição? Não faz sentido, né? Você não pode afastar pelo prazo que você quiser, que fosse em 2 dias, um homem eleito pelo povo. É desrespeitar a vontade popular. Como é que o TSE, que deve garantir, né, que deve preservar a legislação que trata disso, atropela, né, essa mesma legislação que ele vive invocando, que o TSE vive invocando, para afastar um eleito que não cometeu nenhum crime eleitoral e nem agora. O que ele fez? Nós veremos daqui a pouco que outras autoridades sabiam do que poderia acontecer e nada fizeram. Aí nós vamos ver, então, o descompasso entre decisões e que mostram que o que rege o comportamento de quem julga hoje é a política, é o interesse político. E a intervenção, ou a prisão do atual secretário de Segurança Pública, está preso será preso porque foi ministro do Bolsonaro. E o que vai assumir vai resolver em 1 mês, nem isso. Alguns dias vai resolver algum problema em Brasília, problema criado por um homem que estava nos Estados Unidos, né? Nem assumiu o cargo, que é o caso do secretário de Segurança Pública. Então, está tão claro, tão evidente, esse quadro doentio, né, da realidade brasileira,
que é fundamental que os dois ministros que recuperaram a fala agora não deixem mais de manifestar a opinião do Brasil que segue a lei. Paula, Diga lá, Ana. só para trazer aqui o artigo, né, da Constituição Federal, quem sabe um dia eu vou ser uma exímia advogada, né? Dá tempo de estudar e me tornar uma Fabiana, mas eu gosto muito de fuçar aqui na Constituição, ficar lendo, né, a nossa Constituição, e é exatamente o artigo 68, para quem está nos assistindo, que gosta de fuçar também. A Constituição Federal, no artigo 68, diz que o governador ficará suspenso de suas funções. Primeiro, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia pelo STJ, como a Fabi disse. E segundo, nos crimes de responsabilidade após instauração do processo pela Assembleia. Ou seja, aí as próprias redes sociais começaram a fazer uma brincadeira que tem que colocar o terceiro, né? E quando o Alexandre de Moraes quiser. Mas para o pessoal, quem gosta de fuçar na Constituição como eu, é o artigo 68. Tá aí, então, 18 horas, 1 minuto, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. Estamos aqui, de agora em diante, a gente pede a você para se inscrever no canal, para deixar o seu comentário, para participar do chat, é muito simples, pessoal, funciona, é uma plataforma que funciona de maneira muito similar ao YouTube. Para se inscrever, você que está nos acompanhando aqui no programa, tem um botãozinho verde escrito Follow, é só clicar ali, a partir de então você está inscrito aqui no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação, como a gente tem falado aí ao longo da semana, além do programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast e as liberais também estão aqui na grade de programação do canal da Revista Oeste no Rumble. Lembrando que tem 2 canais com o nome Revista Oeste. É só você clicar naquele que tem o link de verificado, tem um check ali, verdinho. Nós estamos com 36 mil inscritos no canal. Então, só se inscrever para poder acompanhar todas as novidades aqui da Revista Oeste na plataforma Rumble. E lembrando também a você que nós estamos transmitindo o programa no Twitter da Revista Oeste. Então, também você pode entrar no Twitter da nossa página oficial para acompanhar o programa e também no site da Revista Oeste, revistaoeste.com. Tem lá em cima no site, ao vivo, você clica, é um caminho mais rápido para você chegar aqui até a plataforma Rumble e depois é só se inscrever, rapidamente você consegue fazer a inscrição, seu login e sua senha para poder interagir, participar, mandar o seu like, comentário e participar do nosso chat. A gente segue agora com mais informações no programa Oeste Sem Filtro. O Gabinete de Segurança Institucional dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial 20 horas antes da invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília. A denúncia foi feita hoje pelo jornal Estadão. O pelotão havia reforçado a segurança do prédio no sábado. No domingo, porém, apenas o efetivo da guarda normal ficou na esplanada. A equipe contava apenas com fuzis de munição letal. Não tinha equipamentos essenciais para desmobilizar protestos, como escudos, bombas de gás e balas de borracha. Somente no começo da tarde do dia 8, o Comando Militar do Planalto pediu ao GSI para reenviar o pelotão da Guarda Presidencial. Fabi, tem muitas dúvidas, ainda muitas perguntas sem resposta nessa situação. A denúncia é grave, precisa, claro, ser apurado. Se houve falha das informações da inteligência, alguma omissão das autoridades do próprio governo Lula ou as duas coisas, enfim, isso precisa ser apurado grave de forma rápida, né? Já deveria ter sido apurado com a mesma eficiência que foi apurado, então, a omissão, né, do Anderson Torres, isso está bem claro. A gente tem, aí quem noticiou foi a própria Folha de São Paulo, então quem que ficar chateado vai brigar com a Folha de São Paulo, porque ela que noticiou esses 48 ofícios, né, que foi distribuído pelo GSI, e esses ofícios têm obrigação de ser investigados, isso é fácil, tá, de ser investigado. Também nós temos a informação, porque isso foi público e notório, que o Flávio Dino, o ministro da Justiça, ele determinou, então, o uso da Força Nacional, né, um dia antes, um pouco
pouco antes, e também é sabido que essa Força Nacional não veio com a força que deveria. E nós temos agora vídeos, as pessoas podem apurar, a polícia então nem o diga, né, como deveria já ter averiguado, uma situação até esdrúxula, onde a polícia militar acaba dizendo para a polícia, para o exército, acho que é a polícia do exército que está ali, para formar linha e etc. E também o uso excessivo de força também houve, né? Então, é apontado aí a quebra do Pacto de Genebra, que o Brasil é signatário. Então, tudo isso tem que ser apurado. Como tem que ser apurado, aí é uma leva de coisas que os efeitos não pararam por aí nesse dia. É fácil falar que já está tudo resolvido para quem interessa, mas a gente tem a repercussão ainda das pessoas que seguem detidas e as condições também e a falta, a ausência de individualização das penas de quem praticou. Então, é óbvio que é condenável quem fez depredação, para quem entrou, para quem fez isso, mas também nós sabemos, e há indícios e há sim testemunhos de pessoas que nem mesmo estiveram nesse dia aí. Então, tudo isso tem que ser averiguado, tem que ser separado, e a gente está observando um monte de legislação aí sendo usurpada. E não é somente a esquerda que tem sim essa pauta como se fosse dela em relação aos direitos humanos, e principalmente aí de pessoas que nem têm, que são primárias, né, que estão perdendo, inclusive, a sua primariedade por atos que não dá para individualizar. E por excesso de imagens, a polícia já tem como identificar os principais que incitaram, aí sim é crime de incitação, à invasão das 3 casas aí dos poderes em Brasília, né? E sobre esse assunto, pelas redes sociais, o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, comentou a denúncia do Estadão. Disse que é gravíssima e complementou, abre aspas, se há indícios de omissão deliberada por membros do próprio governo Lula, eles também precisam ser investigados com rigor, fecha aspas. Ana Paula Henke, é bom a gente reforçar mais uma vez aqui que a Revista Oeste condena qualquer tipo de violência, vandalismo, depredação de patrimônio público, mas as denúncias são graves, precisam ser investigadas e com o mesmo rigor, equilíbrio, que foram com a rapidez com que mandaram prender Anderson Torres e afastar Ibanez Rocha. Exatamente, Paula. Se houve leniência em relação a isso, aos avisos, né, ao GSI, a própria ABIN também, existem indícios de que a ABIN avisou a 48, é o que a Folha diz também, a 48 órgãos públicos, então isso tudo precisa ser apurado com a mesma rapidez com que 1.200 pessoas foram taxadas de terroristas. Aliás, o Brasil precisa exportar esse método para a CIA, para a Mossad, né? Como você encontra 1.200 terroristas em 24 horas? Porque realmente é incrível, né? É uma façanha desse governo Lula. Agora, não tenho como, Paula, não relacionar o que estamos vendo com o fatídico 6 de janeiro e o Capitólio aqui nos Estados Unidos. Porque houve também, e as investigações essas estão sob absoluto sigilo, no 6 de janeiro daquele 2021, o então presidente Donald Trump ofereceu ajuda à Guarda Nacional, né, e permitindo, assim, que um policiamento mais ostensivo pudesse ser feito em torno do Capitólio, quando as contagens ali também dos próprios votos do colégio eleitoral, eles seriam certificados no Congresso. E os governantes do DC, né, do District of Columbia, que é onde está ali Washington, que são democratas, eles falaram, não, a gente não quer mais policiamento, não queremos Guarda Nacional, não queremos nada disso. E alguns postos que deveriam ter policiamento ostensivo naquela data, eles foram esvaziados. Então, isso ficou um vácuo aí também. Peraí, num dia tão importante como esse, como o 6 de janeiro, o policiamento vai ser enxugado? Ficou essa questão também. O próximo passo
Paula, e aí é o que nós temos que prestar atenção no Brasil, porque as similaridades são impressionantes, e agora nós temos o Eduardo Ribeiro, que é presidente do Novo, denunciando, né, também, comentando sobre a denúncia do Estadão, é o silêncio que vão tentar impetrar aí nos parlamentares que questionarem demais, o policiamento, ou a denúncia de que o GSI dispensou o reforço militar horas antes da invasão. Muitos parlamentares vão começar a questionar e agora nós temos que acompanhar se eles serão aí silenciados. E aí aqui cabe o nosso apoio a esses parlamentares que não podem ser colocados nesta espiral de silêncio, porque há muitas perguntas para serem respondidas nesse âmbito também. E mais uma atualização sobre esse assunto, porque a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, emitiu uma série de alertas sobre o risco iminente de invasão de prédios públicos antes das manifestações do último domingo. O órgão é subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal. O comunicado dizia o seguinte, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios, fecha aspas. Augusto, a ABIN distribuiu esse alerta, esse documento para todo o sistema brasileiro de inteligência, como bem lembrou a Fabi, uma rede que une 48 órgãos em 16 ministérios diferentes, como apurou a Folha no início da semana. Bom, investigação em massa é com esse pessoal mesmo, né? Então, 48 órgãos, para eles é brincadeira, tem que investigar. Todos, isso é gravíssimo, é gravíssimo. O presidente Lula vem afirmando há semanas que o Brasil estava abandonado, que o presidente Bolsonaro havia deixado de presidir na prática o país e que ele, pela primeira vez, encarnava um presidente eleito que começou a governar antes da posse. São palavras do Lula. Portanto, o governo dele poderia estar está em funcionamento na cabeça do presidente, desde a montagem do tal gabinete de transição, que reuniu 900 e tantos especialistas em nada para tratar de todos os assuntos, sobretudo dos que desconhecem. Pois bem, nesse caso, o presidente Lula já havia tomado posse. Se ele governava desde o começo de dezembro, então, ele sabia estava com toda a equipe montada para reagir a informações importantes como essa. Por que não reagiu? Porque ninguém reagiu no governo. Por que o governo deixou isso acontecer? Porque é muito estranho. Eu cobrei no dia seguinte, né, no primeiro programa que a gente fez na semana, eu cobrei o esclarecimento de... Opa. Acho que travou a conexão do Augusto Nunes. A gente vai tentar reconectar. Voltou? Aqui não está funcionando? Agora voltou, Augusto. Tinha congelado um pouquinho. Onde é que eu parei, por favor? Como? Que ele ia cobrar. Eu parei ontem. Ah, não, que você estava cobrando, que você falou que desde o início da semana estava cobrando aqui no programa uma posição do governo federal. Estava cobrando esclarecimento de certos fatos muito estranhos, né? Se o executivo está com o seu chefe viajando, você não tem o que fazer protestando no Palácio do Planalto. Se o Congresso está em recesso, não faz sentido você se manifestar na frente do prédio do Congresso. Se o Judiciário está em recesso, não faz sentido protestar contra os juízes da Corte. No entanto, houve essa manifestação e houve violências. A partir de um determinado momento, ninguém sabe direito ainda conduzidas ou incitadas, estimuladas por quem. Então, isso aí. Isso é um dos fatos estranhos. Agora surge um muito mais estranho. Um fato que diz o seguinte: autoridades que foram informadas do perigo em gestação não tomaram providências. Ou são inteiramente ineptas e, portanto, não merecem o cargo que ocupam, ou são cúmplices do que aconteceu e também não merecem o cargo que ocupam. Não há uma terceira opção.
Agora é 18 horas e 14 minutos e é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E para comentar esse assunto, nós vamos conversar com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Ele protocolou um requerimento convocando o ministro da Justiça, Flávio Dino, a explicar a suposta omissão para evitar os atos de vandalismo ocorridos no último domingo em Brasília. Como o Congresso está em recesso, o documento só será analisado no retorno das atividades no início de fevereiro. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Boa noite a todos vocês. Eu agradeço aí pelo espaço para a gente falar um pouquinho melhor desse assunto e outros, se necessário. Tem vários assuntos para a gente comentar aqui hoje no programa, deputado. Eu quero começar expondo o seguinte: a sensação que a gente tem sobre esse tema é que virou meio que uma batata quente, um querendo passar aí a responsabilidade para o outro, né? Polícia Militar, Força na Segurança Nacional, enfim. Como é que o senhor avalia a atuação das forças policiais do Distrito Federal durante os atos que ocorreram no último domingo, fazendo um balanço geral aí? Bom, eu como policial militar, eu trago na minha história, né, na carreira da polícia, da PM aqui de Minas, né, fiquei quase 12 anos na linha de frente. A gente costumava brincar que no final de tudo sobra para o praça, sobra para o PM. Mas trazendo isso para um cenário mais amplo, né, do que está acontecendo, vai sobrar para todo mundo que não tenha a real responsabilidade, que seja na ponta da linha. Ainda que se vislumbre algumas omissões em relação à polícia do DF, eu hoje não tenho mais dúvida que a ação que ocorreu teve sim facilitação, e não me parece ser uma facilitação direta da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu acredito, já com tudo que está sendo posto, né, pelas informações que a ABIN enviou a diversos órgãos, que para o governo Lula era interessante que isso acontecesse, e principalmente acontecesse agora, neste momento. Como você disse, nós estamos no recesso parlamentar. Então, nem o Congresso pode acompanhar muito bem o que está acontecendo, nem o Congresso tem o total poder de fiscalização, não só porque os poderes estão sendo usurpados, mas, neste caso, principalmente porque estamos no recesso parlamentar. Então, até mesmo essa convocação que eu estou propondo na Comissão de Segurança Pública, a gente tem dificuldade. Mas não me resta dúvidas que houve, sim, essa facilitação, mas me parece que quem está tirando o proveito político disso tudo que é o principal responsável dessa viabilidade toda, que nunca houve na história da República em nenhuma das manifestações já ocorridas em Brasília. E tem relatos de pessoas que afirmam isso, pessoas que conhecem o dia a dia do Planalto e dizem que a segurança que estava posta, principalmente no Palácio do Planalto, era de um dia comum e não de um dia de manifestação em que é necessário prever que o pior pode acontecer. Pergunta agora é de Fabiana Barroso. Boa noite, deputado. Eu sei que você esteve presente, eu acompanhei uma live que você fez pelo Instagram para verificar as condições também das pessoas que foram detidas. Eu queria saber quais informações que foram apuradas e uma outra questão também em relação se é sabido, porque eu estou vendo a denúncia de alguns parlamentares dizendo que as câmeras das 3 casas, também algumas, por coincidência, estavam inoperantes. Então, se você tem essa informação, porque eu acho que identificar quem realmente depredou, de quem incitou, é o objetivo de todos nós, de todos os brasileiros, e a cobrança tem que ser feita mesmo pelos parlamentares. Então, se o senhor tem notícia disso também. Sim. Fabiana, eu como parlamentar de baixo clero, né, como se diz na política, eu já tive algumas dificuldades para exercer a minha função, as minhas prerrogativas, mas eu nunca vi nada como estou vendo agora. Como, por exemplo, o próprio acesso às instalações da PF em Brasília. Se o Poder Legislativo ele é o responsável por fiscalizar as ações do Executivo, evidentemente, nós, membros do Poder Legislativo, tínhamos que ter acesso às instalações da PF para verificar a situação. E não foi permitido. Um ou outro parlamentar acabou conseguindo por outro motivo, como um deles, por exemplo, porque tinha OAB, né? Então ele entrou como advogado e não como parlamentar, mas as nossas prerrogativas estão sendo solapadas de maneira muito absurda, e em especial quando a gente está se posicionando em favor dos verdadeiros manifestantes, né? A imprensa, a grande mídia tem tentado rotular a gente como defensores de terroristas, e não é.
em todas as minhas participações, tenho deixado bem claro que os vândalos precisam cumprir na medida das suas ações de vandalismo. E as pessoas que se manifestaram não podem ser equiparadas às pessoas que vandalizaram. A individualização das condutas é mais do que necessário. Mas em relação a essa informação que você trouxe das câmeras de segurança, eu ainda não tenho isso de maneira oficial. Mas não me parece tão difícil a gente levantar isso. Essa é uma informação que veio de maneira extraoficial nas últimas horas, e eu já estou me mobilizando também para tentar confirmar isso, né, de maneira oficial, como eu disse. Mas é claro que em regra, um sistema de segurança, de filmagem, melhor dizendo, de prédios tão importantes como o dos Três Poderes, não vai estar falhando bem no dia que a gente mais precisa levantar essas imagens, né? Então, nós vamos conseguir, sim, a partir dessa solicitação, esclarecer melhor muita coisa. E eu tenho certeza eu tenho convicção que muita gente vai se surpreender com o que vai ser revelado. Nós estamos conversando com o deputado federal de Minas Gerais, Júnior Amaral. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Bom, é estranho, né, que essa manifestação ela foi organizada durante um recesso parlamentar, ou seja, ir até o Congresso para falar com quem, né? Para falar com as paredes, tudo tem que ser muito investigado, e essa informação que a Fabi trouxe, que o senhor disse também que é uma informação extraoficial que é preciso checar sobre as câmeras não operantes. Que coincidência, aqui no Capitólio, no 6 de janeiro, muitas câmeras também estavam desligadas naquele 6 de janeiro, mas isso tudo é só coincidência. Deputado, na volta, né, do recesso parlamentar, o que o senhor vê como prioridade para a gente tentar devolver às nossas instituições, principalmente ao Congresso, à Câmara e o Senado, as suas atribuições institucionais, suas prerrogativas institucionais e constitucionais, já que hoje há muita interferência do Judiciário no Congresso? Ana, pode parecer assustador o que eu vou dizer, mas é o que eu estou enxergando. Se continuarmos nessa crescente de invasão, de usurpação de função, de totalitarismo, e principalmente, aí é que para mim está a situação decisiva de como vão ser as próximas semanas, de assistirmos principalmente o presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, de joelho, ou melhor dizendo, agindo como cúmplice dessas ações arbitrárias, a gente pode chegar num cenário em que os parlamentares não vão poder fazer nada. A gente já está podendo fazer muito pouco, como um pequeno exemplo que eu dei aqui em relação ao acesso às instalações da PF. Mas, indo em direção ao núcleo, né, da sua pergunta, se tivermos as nossas prerrogativas, ou pelo menos parte delas, garantidas, o nosso papel de fiscalização ele vai ter que ser muito potencializado. Nós vamos ter que perder mesmo noites de sono para poder acompanhar de perto essas ilegalidades, essas arbitrariedades. O senhor Flávio Dino, ele fala como um ditador, de fato. A maneira com que ele se coloca e ele impõe, ele quer amedrontar, quer ameaçar, a gente percebe que ele não tem receio algum, inclusive, de infringir a lei. Ele não está preocupado com isso, e me parece que tem a confiança do atual presidente para exercer as suas funções dessa maneira. Por isso eu protocolei, esse requerimento, né, de convocação do senhor Flávio Dino, porque ele vai ter que entender que nós não vamos entregar de bandeja o nosso país para que ele faça tudo da maneira conforme ele quer, conforme os seus anseios de ditador. Porque a população brasileira também vai nos cobrar bastante isso, e a depender do que acontecer em relação a esse recuo ou não do STF, não me parece que a primeira opção é muito fácil de acontecer, devido a toda essa cumplicidade que está tendo dos demais poderes. A gente vai sim ter que redobrar a atenção e acompanhar muito de perto, cobrar muito, inclusive correndo o risco de perder até a nossa liberdade, porque já estão falando aí em prisão de parlamentar por ter convocado para manifestação, uma manifestação pacífica, e esse parlamentar não tem responsabilidade alguma se essa manifestação acabou se desenvolvendo no que aconteceu em Brasília devido à participação de algumas poucas pessoas que queimou todo o resto.
Pergunta agora, Augusto Nunes. Bom, boa noite, deputado. É um prazer revê-lo e mesmo à distância. Eu queria perguntar o seguinte: eu fiquei, primeiro, fazer um registro. Eu fiquei muito impressionado, negativamente, como sempre, com a manifestação do Boulos, que ainda não assumiu, né? Não começou. Nós estamos em recesso, ainda não está havendo sessão legislativa. É isso? Com o novo pessoal, né? Os eleitos. Ele pede a cassação da Carla Zambelli, a prisão de não sei o quê, de deputados. Como é que vocês pretendem reagir a esse tipo de provocação do Boulos, que ele estava discursando sobre a possibilidade de acontecer uma invasão à Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele termina com uma bravata, né, como sempre faz nos seus pronunciamentos, né? Aí nós tiramos no braço. Isso aí é não só incitação à violência, como ameaça. Como é que vocês pretendem reagir a um deputado como Boulos? Augusto, isso é um canalha de profissão, né? Ele sim tem uma base de formação terrorista, ele sim estimula a violência e não só de bastidor, nós estamos falando de vídeos postos há anos. E agora, essa semana, ele vem com mais uma afirmação em público. A diferença é que ele está agora, neste momento, ainda mais à vontade para exercer esse seu perfil, né, de invasor, de terrorista, porque está vendo esse avançar do alto escalão do judiciário para cima, não de criminosos, mas para cima de um lado político, para cima de uma ala ideológica. E a dele está sendo protegida. Então, eu entendo que ele vai ficar ainda mais à vontade para fazer isso. E no nosso papel, a gente precisa agir dentro da Câmara dos Deputados. Por isso, inclusive, a eleição dos presidentes, né, das casas, no caso, Arthur Lira já encaminhado aí para vencer a eleição no dia 1º de fevereiro, a gente tem que atuar dentro das casas para acionar um Conselho de Ética, que a Câmara dos Deputados é responsável por analisar e punir esses parlamentares, né? Quando um partido ele apresenta essa denúncia, é uma denúncia que vai com muito mais força, né? Não precisa de uma apreciação do presidente da casa para chegar até o Conselho de Ética, né? Ao contrário de quando um parlamentar faz isso sozinho. Não só dele, como de outros, como o senhor aqui de Minas Gerais, que envergonha o Triângulo Mineiro, o senhor André Janones, tem um passado imundo e promove fake news diárias, né? Fazendo todo esse, nesse caso, um terrorismo midiático, e discurso de ódio, esse sim, o verdadeiro discurso de ódio. Essas figuras, a gente precisa sim reagir no âmbito interno da Câmara dos Deputados para que o Conselho de Ética dê a devida resposta. Até porque, se a gente for esperar do Judiciário, no caminho que vai, a gente não vai ter respaldo, não. Deputado, mais uma última pergunta. O senhor publicou no seu Twitter ontem que o senhor estava em frente ao ginásio do Distrito Federal e comentou um pouco sobre o tratamento recebido pelas pessoas que estavam lá presas. O senhor pode descrever um pouco do que o senhor viu, ouviu, esses relatos? Sim, sim. Olha, eu cheguei, né, na tarde de anteontem, né, na terça-feira. Como disse, já tentei ter acesso internamente, né, internamente à Academia da Polícia Federal, para conversar com as pessoas que estavam detidas. Não me foi viabilizado isso. Tentei por várias horas, cheguei a conversar com integrantes da PF, mas, por outro lado, consegui sim informações, neste caso oficiais, né? Inclusive, naquele dia estava tendo boato se tinha ou não morrido alguém, e pude esclarecer as pessoas que aquilo não era verdade. Mas, por outro lado, estava havendo, sim, um tratamento extremamente desumano àquelas pessoas que estavam ali dentro. Sim, a comida chegou naquela segunda-feira às 17 horas. Nem vagabundo do sistema comum, o verdadeiro criminoso, passa por esse tipo de situação. Eu, como policial militar, quando ficava com preso por mais de 4, 5 horas, tinha que viabilizar, sim, a comida dele, senão a gente que é responsabilizado por abuso de autoridade, dependendo até tortura, que tem como consequência a pena acessória de exclusão do policial. E parece que quando se tratou agora dos manifestantes, e aí eu estou me referindo àqueles que não promoveram quebradeira, né, para deixar bem claro, essas regras foram ignoradas. A própria prisão em flagrante, a maneira como ocorreu lá na porta do QG, pegando pessoas que sequer tinham descido na Praça dos Três Poderes. O Exército, junto com a Polícia Militar e a própria Polícia Federal, fez um cerco a toda aquela área, um cerco grande,
e anunciavam, isso tem vídeos, tá? Não apenas do relato das pessoas, não. Anunciavam ali no megafone, determinando para que as pessoas entrassem nos ônibus, sem dizer que estavam sendo presas. Isso é ilegal. A legislação prevê que a pessoa tem que ter consciência no momento da sua prisão, ela tem que ser informada. E elas foram, na verdade, enganadas. Pessoas idosas, pessoas ingênuas, que receberam a informação de que deveriam entrar nos ônibus para ir para um local seguro. Este foi o termo utilizado ali pelos militares do Exército, pela Polícia Federal. Entrem nos ônibus porque vocês vão sair daqui para um local seguro. E o local seguro é a prisão do senhor Alexandre de Moraes, que ele está conduzido da maneira que quer. Se eu tiver mais um tempinho, vou só estender aqui para poder concluir. O despacho que ele deu na noite de terça-feira também, eu estava lá no momento que a gente teve acesso a esse despacho, determinando as audiências de custódia, que extrapolaram o prazo determinado pela lei também, que é de 24 horas, dizendo que estava passando aquela competência aos juízes federais, mas em caso de soltura, vamos falar na linguagem mais simples, mas em caso de colocá-los em liberdade, não poderia fazer os juízes federais, deveria passar por ele. Então, assim, tem todo um atropelo, tem uma regra própria do STF para poder conduzir isso tudo, mas nada supera a injustiça de ver pessoas que estavam se manifestando pacificamente em frente ao QG sendo equiparadas e presas da mesma maneira do que os vândalos que estavam na Praça dos Três Poderes realizando aquela quebradeira. Esse tratamento em bloco, isso também não existe em nenhuma legislação do mundo. E nós estamos inseridos nisso, nesse momento, na ditadura do senhor Alexandre de Moraes. Vou pedir só para a produção exibir um tweet do general Hamilton Mourão a respeito desse assunto. Ele disse o seguinte, publicou no dia 10 de janeiro. O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos direitos humanos. A Fabi tem mais uma pergunta aí, já quero emendar, deputado, se o senhor viu outros parlamentares enquanto o senhor esteve lá em mandato também, nos arredores, e se o senhor viu entidades dos direitos humanos também circulando ali no ginásio. Diga lá, Fabi. Deputado, pela primeira vez nós estamos acompanhando finalmente a seccional da OAB, Distrito Federal, emitir aí um ofício bom aí de análise dos fatos que ocorreram nesse ginásio que eu apelidei, esse apelido é meu, de Galpão da Democracia, para ser um pouco irônica. A gente sabe que lá teve crianças, que agora a Polícia Federal nega. Também tivemos a situação de pessoas desaparecidas, que eu, inclusive, num grupo de advogados pro bono, estamos ainda olhando a situação, mas parece-me que agora não existe mais a situação de pessoas desaparecidas. E também tinha até cachorros, para as pessoas entenderem que as pessoas foram detidas ali com seus pets. Tudo que a legislação realmente diz que não pode haver. E eu sei também do tratamento dos advogados e que passaram a impressão para nós que alguns policiais ali estavam constrangidos. O senhor percebeu esse ambiente ao ponto de constranger os agentes da lei pela vergonha de que é prender essas pessoas que nem estavam, nem foram na esplanada em Brasília no dia 8? Respondendo a primeira sua, depois a pergunta anterior. Olha, os policiais, muito se fala, né? A ordem legal não se cumpre. Correto, a ordem legal não se cumpre. Mas como você não se coloca no lugar do profissional que está ali para exercer a sua atividade policial, seja da Polícia Federal ou no caso da PMDF, num dia em que ele viu, por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar receber ordem de prisão e ser preso. Então, é muito difícil colocar na condição humana do agente que está ali. Eu imagino que para aquele que tem responsabilidade, inclusive legal, independente do seu lado ideológico, deve sim ter sido um constrangimento muito grande. A gente viu um clima muito tenso ali naquele ambiente. Isso em relação às pessoas desaparecidas. Eu ainda estou tratando do caso de 2 mineiros. Para preservá-los, eu não vou citar o nome aqui, mas ainda não tem informações deles, e eles também não estão nas listas que foram atualizadas até agora no início da tarde, e a própria Polícia Federal, a gente está com uma dificuldade muito grande de comunicação, simplesmente tem informações específicas, né, dentro da instituição. Em relação à primeira pergunta, sobre os outros parlamentares que estiveram no local, eu sei que outros tiveram, mas de Minas Gerais,
que eu tive informação foi apenas o deputado Marcelo, que teve mais cedo, e o deputado Domingos Sávio. No momento, no final da tarde para a noite, às horas que eu estive lá, de parlamentares, só estávamos eu e o Cristiano Caporeso, que é deputado estadual aqui de Minas. De Minas Gerais, eu não tive conhecimento de nenhum outro parlamentar a ter dado pelo menos essa atenção em loco, né, em Brasília. Mas sei que de outros estados também, outros parlamentares passaram por lá. Como eu disse, um ou outro até conseguiu acessar, mas pelo fato de ser advogado e não por ser parlamentar. Mesmo sabendo que não tem sido tão produtivo, frutífero, né, a nossa participação nisso tudo, até para um efeito moral, é a nossa obrigação estar atento a essa situação e participar na medida máxima possível do desenrolar de tudo isso, para evitar ainda mais injustiças. Nós conversamos ao vivo com o deputado federal de Minas Gerais, Júnior Amaral. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Mais uma vez, muito obrigado e contem com a gente aqui. Agora, 18h35, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa, porque a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do DF o bloqueio de 6,5 milhões de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas que teriam financiado o transporte dos envolvidos nas invasões à esplanada dos ministérios no último domingo. De acordo com a AGU, a quantia deve ser usada para ressarcir o poder público quando houver condenação judicial. À medida que os gastos gerados pelos estragos aumentarem, mais valores podem ser bloqueados. A lista de empresas e pessoas que teriam envolvimento nos atos foi feita com base no registro da Agência Nacional de Transportes Terrestres de ônibus fretados que chegaram a Brasília no fim de semana das manifestações. Os prédios do Planalto, Congresso e STF foram danificados. Eu vou aqui pedir a Fabi para avaliar juridicamente essa medida da AGU aí de bloquear bens, né, de 52 pessoas, 7 empresas que supostamente aí teriam financiado o transporte dos envolvidos. Fabi, peço socorro. Esse socorro agora Ana, eu vou te dar até um diploma daqui a pouco para você dividir essa responsabilidade comigo, porque tem muita coisa que as pessoas falam sobre lei, mas, por exemplo, a AGU, que é o Bessias, né, o nosso advogado-geral da União, ele já errou quando ele pediu ao judiciário a solicitação de prisão em flagrante. Isso não existe. Prisão em flagrante você efetua, você não pede a órgãos aí judiciários, isso então é um grande absurdo, a gente vê que falta técnica. A segunda razão aí de bloqueio, aí eu vejo muito mais como já uma condenação do que algo preventivo, porque não basta a informação, mesmo que você tenha transportado nos seus ônibus pessoas que até fizeram a depredação ali, as coisas que não poderiam ter sido feitas, como é que você vincula, né, o fato final com a fato da pessoa ter, às vezes, até doado. Tem gente, eu vi já que existe também a notícia de que eles vão fazer indiciamento pelo crime 171 para quem doou o Pix ou para quem recebeu o Pix, para essas pessoas se manterem em Brasília, e tem inúmeras situações. Por exemplo, agora eu sei que está tendo ajuda, as pessoas estão se organizando para trazer as pessoas de volta, porque são pessoas sem recursos, para as pessoas poderem voltar, as que foram liberadas para suas casas. Então, como é que pode isso, você já fazer preventivamente? Qual é a fumaça do bom direito, né? Porque isso que seria, é bloqueando empresas que têm folha de pagamento, que estão completamente legais no mercado, porque transportaram pessoas e já existe até, acho que se eu não me engano, num tweet também da Alê Silva, que foi deputada, está terminando seu mandato, ela até fala sobre isso. Tem já a notícia de que alguns ali foram para passear em Brasília, fazer turismo em Brasília, porque Brasília continua sendo uma cidade turística, tem os pontos, né, a nossa capital. Então, todos esses absurdos estão acontecendo e os advogados não têm instrumento jurídico para, muitas vezes, se defender. Só para lembrar também em relação à prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o advogado também estava com algo que a gente vem já até rouco de dizer, de tanto falar, sem acesso aos autos. Você não tem como defender seu cliente se você não tiver os autos de prisão, se você não souber quais são os motivos. Então isso está acontecendo repetitivamente e ainda o grande problema eu vejo aí com a inépcia, né, do AGU de fazer esses pedidos esdrúxulos e o pior, o judiciário então
acolher. Então, não é, mais uma vez, não se trata mais do mundo jurídico, é um mundo político, ideológico, persecutório, que está abolindo o nosso Estado aqui de direito e as nossas normas e tudo que nós tínhamos como lícito, justo, moral e ético. E aí, Ana, de acordo com a AGU, a quantia deve ser usada para ressarcir o poder público quando houver condenação judicial. Quer dizer, isso pode perdurar por muito tempo. São mais de 6,5 milhões de reais, desculpa, em bens de 52 pessoas, 7 empresas, como falou a Fabi, tem folha de pagamento, tem uma série de responsabilidades e ainda tem que aguardar aí uma condenação judicial que pode se arrastar aí por muito tempo. Pois é. Agora, Fabi, pega tudo isso que você disse e tenta traduzir para o inglês. E aí você vem aqui e olha no rosto da pessoa que eu estou tentando explicar isso, né? Sair do nosso juridiquês, tentar entrar no papo comum em inglês, tentando explicar. E a cara, o semblante das pessoas é de, não, olha, você está muito tempo aqui já, mas você não está traduzindo correto, tem alguma coisa errada. E, né, às vezes eu estou com o meu marido, que fala um pouco de português e que segue a nossa política da maneira como, né, nós vivemos, e ele olha para o nosso amigo americano e fala, não, é isso mesmo. Ela traduziu de maneira correta, é exatamente isso. E as pessoas se assustam, mas Brasil? Achei que a Venezuela era assim, a Coreia do Norte, a China, Brasil, mas o Brasil não é uma democracia? É a primeira pergunta que as pessoas fazem depois que eu acabo de traduzir. Mas o Brasil não é uma democracia? E aí você tem que dar de ombros, né? Você fala, bom, era uma democracia, agora a gente não sabe mais o que é. Como você disse, Paula, são empresas que têm uma folha de pagamento, que geram empregos, que pagam seus impostos e que já foi condenada, né? Essas empresas já foram condenadas. Eu queria fazer uma pergunta para a Fabi, então, já abusando, né, da presença de uma maravilhosa advogada hoje aqui com a gente. Fabi, nesse caso, uma ordem que vem da AGU, os dois ministros que votaram, eu não digo contra, né, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a favor da nossa Constituição, o Nunes Marques e o André Mendonça, eles podem se manifestar nesse caso, de alguma maneira? Ana, por incrível que pareça, o famoso rodízio de processos que deveriam ser distribuídos, então, ao Supremo, não está acontecendo porque existe a prevenção. Então, o juiz prevento cai sempre com o Alexandre de Moraes, porque ele realmente, né, atua em diversas áreas aí do judiciário brasileiro, então cai com ele. Então, muitas decisões, quando vai de forma liminar e monocrática, acaba caindo no colo do Alexandre de Moraes, porque ele se diz prevento. E lembra-se que ele nem quis sair de férias, né, famosas férias, que eles têm tanto zelo, eles não quiseram sair justamente por isso. E também, ao que me consta, tanto Nunes Marques como André Mendonça, dois ministros do Supremo, eles também não têm acesso a muitos dos inquéritos, por exemplo, né? Está sendo movimentado o 4784, se eu não me engano o número, são tantos, gente, me perdoem se eu estiver errando o número, mas o inquérito aí dos atos, não, o inquérito das fake news, porque tem o inquérito também aberto das milícias digitais e existe a notícia de que mais um inquérito será aberto pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, nós no mundo jurídico ficamos atônitos e digo isso não só em meu nome, existe uma comunidade jurídica de advogados, principalmente, que estão vendo esses abusos, estão denunciando, formalizando, fazendo o possível para que a normalidade jurídica volte ao nosso país, isso é urgente. Então, essa questão de bloqueio, como vocês mesmos já perceberam, se trata de uma condenação, é a antecipação do pior que poderia acontecer com uma empresa se ela estivesse vinculada totalmente, e para isso você teria que ter provas inequívocas que esses empresários instigaram a invasão e depredação, e não a manifestação, que são coisas bem diferentes, e uma delas é protegida, tutelada pela Constituição Federal. Então, nós estamos acompanhando um verdadeiro absurdo e uma perseguição a pessoas e chegando isso agora a empresários num claro sufocamento financeiro de pessoas que acharam por bem se manifestar.
E aí, Augusto, quero sua avaliação aí sobre esse bloqueio preventivo de 6,5 milhões de bens de mais de 50 pessoas e 7 empresas pela AGU, que está recebendo cada vez mais um protagonismo, a gente tem acompanhado aqui nos últimos dias, né? Primeiro eu devo dizer que, como a Ana transmite ao marido em primeira mão as coisas do Brasil que acontecem aqui, acho que a expressão que ele mais usa em português é "meu Deus do céu". Só pode reagir assim porque ele próprio tem muita dificuldade em entender, né, Ana? E ainda tem que explicar para os americanos. Às vezes, Augusto, ele fala, não acredito, não é possível. Bom, olha aqui, o que tem de Sherlock no Brasil aí é uma grandeza, hein? Em todos os lugares agora que estão surgindo, só tem investigador, gente que investiga e pune, investiga por meia hora e pune alguém. Também me chama a atenção como os prazos fixados aí pelas nossas autoridades, me chama a atenção as cifras, né? O dinheiro. A quadrilha do Petrolão, como nós sabemos, chefiada, todos sabemos por quem, né? A única quadrilha chefiada pela autoridade maior aí do executivo, no mundo não tinha acontecido nessas proporções, ela inventou a propina em bilhão. É a primeira vez que se cobrou, que apareceram propinas no valor de 1 bilhão ou acima disso, foi com a devassa do escândalo do Petrolão. Então, para eles, tudo é dinheiro de troco. O que significa um bloqueio de 6 milhões e meio, né, por causa das invasões? Vamos punir com 6 milhões e meio. Para eles é fácil, isso aí é uma fração de uma propina, por exemplo, paga pelas 8 empreiteiras, por qualquer das 8 empreiteiras que se meteram no escândalo do Petrolão, que não vamos esquecer. Então, eles acham até que estão fazendo um favor para os empresários, porque os ladrões brasileiros da classe executiva lidam com cifras que antigamente que a gente continua vendo de perto só na Mega Sena, em loterias, coisas parecidas, né? Estamos ao vivo aqui na plataforma Rumble, mais de 38 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. A gente pede para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário, para interagir conosco aqui no chat, que é muito importante, e também de se inscrever no canal. Para se inscrever é muito simples, pessoal, aquele botãozinho verde escrito follow. A gente já lançou a campanha aqui para chegar em 50 mil inscritos, estamos em pouco mais de 36 mil. Para isso a gente precisa da sua ajuda. A gente também pede que você compartilhe o link do Rumble nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas também possam nos acompanhar por aqui. Lembrando que o programa também está sendo transmitido na plataforma do Twitter da Revista Oeste, então por lá também você consegue acompanhar, e também pelo site da Revista Oeste, revistaoeste.com, tem lá uma tarja de ao vivo, é só clicar, um caminho mais fácil para você chegar até aqui e nos acompanhar nesta plataforma. Então deixa o seu like, não esqueça de se inscrever para a gente bater aí, quem sabe até o final da semana a gente chegue a 50 mil inscritos. E mais um recado, estavam perguntando aqui do Silvio Navarro. Silvio Navarro está finalizando a Revista Oeste, porque amanhã tem edição nova no ar, no site da Revista Oeste, então ele está fechando a revista, por isso não está aqui conosco hoje. E já que a gente está falando aqui da revista digital, pessoal, a gente lembra você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, só correr lá no site revistaoeste.com/assine para garantir a sua assinatura. Com a assinatura você tem acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. A gente já falou aqui, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, quem mais? Guilherme Fiuza, Silvio Navarro, Evaristo de Miranda, Dagomir Marquesi, temos também o psiquiatra Theodore Dalrymple, Frank Furedi, um grande time internacional reunido na revista digital da Oeste. Então, você não pode ficar fora dessa, é hoje com certeza a melhor revista digital do Brasil. E lembrando que a sua assinatura financia esse programa e outros programas aqui da casa, além de todo o nosso time de jornalistas independentes. Por isso, a sua assinatura é muito importante para a gente continuar a desenvolver projetos como esse, como Oeste Sem Filtro, como Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, o nosso site com informações fresquinhas, quentes dos acontecimentos aí de política e economia do Brasil e do mundo. Então, não fique fora dessa, nos apoie e nos ajude a continuar a produzir um jornalismo independente.
Bom, agora 18 horas 49 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque a Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos antecessores com o cartão corporativo desde 2003. Vamos aos valores já corrigidos pela inflação. Os dados mostram que os maiores gastos foram feitos pelo presidente Lula em seus 2 mandatos, seguidos por Dilma Rousseff no primeiro mandato. Bolsonaro vem na sequência. Lula gastou cerca de 60 milhões de reais no primeiro mandato e 50 milhões de reais no segundo. Dilma Rousseff aparece na terceira posição com mais de 42 milhões de reais. Já Bolsonaro gastou quase 33 milhões de reais. O cartão corporativo foi criado em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É usado para gastos com viagens e serviços especiais do executivo, além de gastos em caráter sigiloso. E aí, de novo, eu peço socorro a Fabi, porque segundo alguns veículos de imprensa, Fabi, os números foram divulgados com base na Lei de Acesso à Informação. É possível divulgar esses dados ou eles seriam sigilosos? É algo bem conflitante, né? É preciso lembrar que essa lei foi criada justamente pelo Fernando Henrique com base no sigilo, porque são os gastos de viagem, como qualquer empresa. É fácil para quem trabalha aí numa empresa, numa grande corporação, já trabalhou, sabe que existe sigilo também em relação a esses custos do cartão corporativo. Então, é para pagar pequenas coisas e para você ter um acesso rápido. E presidentes da República, quanto mais viajam, maior fica esse gasto, porque você inclui aí hotéis, você vai incluir jantares, e não é somente do presidente da República, é também dos seus assessores. Tanto que nesses dados aí já vazados, precisa ver se foi vazados outros CPFs, porque isso sim seria uma afronta à Lei de Proteção Geral de Dados, não importa em relação à transparência. A transparência tem que dar um número geral, mas não dar os detalhes, o detalhamento que foi feito, porque eu já vi que foi feito, já estavam até falando de alguns restaurantes, etc. Isso realmente não pode acontecer, porque esse sigilo ele é protegido pelas outras pessoas que também trabalham no governo. E a gente precisa entender essa questão de Estado, que envolve as questões de Estado. Então, foi muito quebrado no governo Bolsonaro por agentes aí, principalmente do judiciário, mais uma vez, que acabaram por bem e acharam por bem violar essas regras de sigilo, e esse sigilo é para proteger a instituição em si. A gente precisa lembrar que a instituição Presidência da República também deveria ter sido respeitada, principalmente no governo Bolsonaro, e não foi. Tivemos até a violação do sigilo do seu assistente direto, né? Então, todas essas questões que eu estou dizendo, cabe também ao presidente Bolsonaro, se ele quiser, ajuizar ações para discutir isso na justiça. O duro é que eu sei que a AGU renunciou aos processos dele, né, algo inédito, e também sei que a gente tem aí, talvez, né, vamos pôr supostamente um judiciário contaminado para julgar os casos em que o presidente Bolsonaro seria parte. Vou jogar para a Ana comentar, mas vou pedir para a produção exibir novamente ali aquela arte com os gastos. Eu ia pedir isso, Pronto, Paula. Aí a gente divide tela, a gente consegue ter uma visão geral aí dos gastos dos últimos presidentes. É impressionante, né? Eu até vi hoje alguma coisa nas redes sociais, os ferrenhos defensores do petismo, né? Das administrações nada transparentes, os gastos estão aí para a gente ver. Tentando dar uma explicação de que o presidente Lula viajava para fora do Brasil porque era muito bem visto, a presidente Dilma também viajava para fora do Brasil, nós sabemos muito bem para quê, não? E o presidente Bolsonaro, ele não gostava de viajar muito para fora do Brasil, ficava mais no Brasil porque ele não tinha boas relações com outros governantes no mundo. Ora, façam-me o favor, o presidente Bolsonaro não fantasiava, né, não colocava essa aura falsa de bom governante viajando para fora do Brasil. Ele viajava para fora do Brasil para resolver os problemas do Brasil, como ele foi para a Rússia, por exemplo, um mês antes da guerra explodir ali entre Rússia e Ucrânia. Muitos criticaram e o presidente foi para lá exatamente para reestabelecer conexões e compras, conexões comerciais na compra de fertilizantes para o nosso agro, o agro no Brasil, que é uma das principais
ferramentas, engrenagens econômicas do país. O mundo, logo após que a guerra explodiu, então, que a guerra estourou entre Ucrânia e Rússia, o mundo sentiu, né, exatamente o impacto nos combustíveis e nos fertilizantes. Os americanos ficaram sem fertilizantes, os canadenses ficaram sem fertilizantes, e o nosso agro, exatamente pela aproximação comercial com a Rússia, conseguiu garantir que o agro seguisse mesmo dentro de uma guerra que teve repercussões globais. E o presidente Lula, então, era viagem para cá e viagem para lá, e falando mal do Brasil para cá. Lembram das 33 milhões ou 28, 25 milhões de crianças com fome? Depois ele se gaba num vídeo dizendo, eu inventei o número lá. Esse era o tipo de viagem do Lula e da Dilma, para falar bobagem na ONU, para falar bobagem fora do Brasil, e o presidente Bolsonaro focado exatamente nos nossos problemas internos. Então tá aí, né? Agora as contas chegaram, pediram tanto, né? Já que vocês gostam de contas, as contas estão aí, absurdamente explícitas, de uma maneira em números, agora colocadas em números, o que o governo que se diz do povo, o pai dos pobres, né? E a mãe dos ricos, digamos assim, agora em números para todo mundo ver. E aí, Augusto, pediram e Lula lidera o ranking. Eu estou aqui achando graça, né? Porque o Lula ele começa a falar que ele é a alma pura, a alma viva, mais pura do Brasil, talvez do mundo, e acredita na própria mentira e faz uma dessas. Como explicou a Fabiana, é ilegal o que eles fizeram, mas que bom que eles praticaram mais essa ilegalidade, porque é o tiro do pé. Quer dizer, eles queriam revelar coisas gravíssimas sobre o Bolsonaro. Revelaram que o Bolsonaro é o que menos, que é o que menos não, é o único que leva em consideração o fato de que o dinheiro é nosso. É o dinheiro dos impostos que nós pagamos, que eles gastam. Agora, me vem o Lula e me aparece como o que mais gasta. E tem o seguinte, a Dilma Rousseff, o Lula primeiro, ele presidiu um governo em que o ministro lá do esporte, não sei o que ele era, o Orlando Silva, acho que era esporte, a Ana sabe, na época, ele comprava tapioca e pagava com cartão corporativo. Então imagina a farra que rolou. A Dilma Rousseff viajava para o exterior, sim, e sempre tinha uma escala técnica em Lisboa, porque ela gostava de um bacalhau lá que foi batizado com o nome dela, pelo dono do restaurante. Então precisa ver quanto custava aquele jantar da Dilma Rousseff, que era toda hora, né? Qualquer rota, ela ia para o outro lado do mundo, a escala técnica era em Lisboa. Aí eles esquecem disso e vão apurar o que fez de irregular o Bolsonaro e descobre que eles que são os perdulários com o nosso dinheiro. A Dilma Rousseff e os seus ministros, o Lula e os seus ministros e agregados fizeram a maior farra da história. Então eu sou a favor de investigação de tudo. Podem me incluir nas investigações, vejam as minhas viagens e tal, porque eu gostaria de saber, por exemplo, quanto se gastou do nosso dinheiro com as 20 viagens da Rosemary Noronha, sobre quem o Lula nunca falou. Foi a segunda dama aí do segundo mandato. Segundo mandato e entrou no primeiro mandato da Dilma. Rosemary Noronha foi chefe do gabinete da presidência da República em São Paulo. Os atributos dela não são confessáveis. Aí, pelo presidente Lula, ele nunca falou sobre o assunto. Agora, vamos ver quanto ela gastou. Todo o dinheiro é importante, não tem esse negócio de gastou pouco, que é isso. Então, eu quero saber o que ela fazia, além do trabalho noturno, que começava já no Aerolula. Vamos investigar tudo. O Lula não prometeu moralizar o país e tal. Vamos começar em casa. Vamos começar em casa. A Janja vai gostar de saber quanto é que ela vai, quanto é que foi esse gasto aí, porque a partir daí ela pode calcular a mesada. Vamos nessa. Gostei dessa quebra de sigilo aí. Vamos quebrar outros. Beleza.
Agora, 18 horas e 58 minutos, mais de 39 mil pessoas nos acompanham aqui na plataforma Rumble. Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. E uma correção, o Rumble é uma plataforma canadense. Ontem a gente tinha falado que era uma plataforma norte-americana, mas é uma plataforma canadense. Nós estamos aqui desde o início da semana e vamos permanecer por aqui. Então a gente pede a sua inscrição no nosso canal da Revista Oeste. Já temos mais Não de 38... deixa de ser norte-americana, viu, Paula? É verdade, Ana. Não deixa de ser norte-americano. O Canadá é norte-americano. Por isso que quando as pessoas falam, não pode falar americano, pode falar americano. América é um país e norte-americano é Canadá, Estados Unidos, então tá certo. Também. Ótimo. Esclarecido aqui, então. Mas, mais uma vez, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui na plataforma Rumble. Lembrando que a gente tem 2 canais aqui da Revista Oeste, mas o oficial é aquele que tem aquele check, o selinho de verificação, como tem no Twitter. Esse é verdinho, aqui o símbolo do Rumble para você. Agora, 19 horas em ponto. E a gente segue com mais informação de economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um pacote de medidas econômicas para aumentar a arrecadação do governo e equilibrar as contas públicas. Entre as principais medidas está um novo programa de parcelamento extraordinário de dívidas, chamado de Litígio Zero para pessoas físicas, micro e pequenas empresas. Um programa nos moldes do antigo Refis. Foi anunciada ainda a intenção de reduzir 50 bilhões de reais em despesas com a revisão, por exemplo, de contratos e programas. Fabi, essa medida foi anunciada agora há pouco, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou também que pretende reduzir o déficit do governo entre 0,5% e 1% do PIB, Produto Interno Bruto, e promete vários decretos para isso. Vamos aguardar o que vem pela frente. Bom, eu tenho vergonha desse pacote e explico. Eu sou tributarista e o que eu mais fiz na vida foi o refis, né, o parcelamento de empresas até que estavam em execução fiscal e etc. O que isso significa? Que realmente você vai entrar um dinheiro em caixa, mas algo paliativo, porque você vai parcelar, nem todos aderem. A gente sabe que por conta da pandemia muitas empresas quebraram de uma forma que não tem nem mesmo parcelando, vão saldar esses créditos que ele está tentando negociar. E também na parte tributária, né, que esse facilitador que ele está dando de negociar, é o que todo prefeito, ele está com o espírito de prefeito, não de ministro da Fazenda, porque todo prefeito faz para arrecadar mais dinheiro para o município. Lembrando que também junto com isso, embora ele não tenha falado, foi anunciado aumento de imposto, né, o tão falado imposto que a alíquota seria menor, isso não foi uma verdade, e também a previsão que eles vão acabar fazendo essa opção também é para aumentar as alíquotas de impostos, porque é o que os governos petistas têm como tradição. Então, eles não sabem ganhar dinheiro e não foi anunciado nenhum pacote aí de redução do tamanho do Estado para também comportar aí os aumentos que hoje foi publicado no Diário Oficial, que o presidente Lula assinou, aumentos do judiciário, né, dos próprios ministros do STF e aumento dele mesmo, né, também do cargo de presidente da República. Então, o aumento do funcionalismo, eu creio que se fizer essa conta de refis, eu vou chamar de refis, esse pacote que o Haddad colocou, não vai suportar e vai ficar no empate ou vai dar ainda prejuízo. Então, para mim, essas medidas são completamente ineficazes. E aí, Ana, o que dizer do anúncio dessas primeiras medidas econômicas aí de Fernando Haddad? Bom, a Fabi acho que já fez aí um bom resumo e eu quero ver como esse governo vai continuar da maneira como eles querem, que eles pretendem dar esse ar, né, essa roupinha arrumadinha de que o Haddad é um ministro sério, né, um economista sério, com 37 ministérios e trocentos, né, para falar aí o português das redes sociais, e trocentos penduricalhos, né, nesses 37 ministérios, secretarias, e quanta gente eles vão ter que molhar a mão aí usando o nosso dinheiro para ficar pianinho no Congresso, para não instigar muita revolta correta ali no legislativo, questionamentos, né?
Como que eles vão enxugar a máquina com 37 ministérios, Paula? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que fazer todo dia. Agora, o mais triste desse fatídico 8 de janeiro para a gente é que o 8 de janeiro deu uma insuflada, alimentou um governo que, para mim, já começou enfraquecido. O governo já estava enfraquecido, uma semana de governo, já havia muitas brigas internas, já havia brigas de poder, ministro da Defesa batendo cabeça com outras pessoas e não havia uma harmonia, os famosos 100 dias de lua de mel. O governo já começou ali emplacando muitos questionamentos do mercado, o Lula reclamando do mercado, o mercado sentindo já o rombo fiscal, o caminho de irresponsabilidade fiscal dessa administração. E aí veio o 8 de janeiro para aliviar um caminho que já estava bastante turbulento, mas que, se depender da economia do ministro Haddad, vai continuar turbulento. E aí, Augusto, a Bolsa Ibovespa fechou em queda aí de 0,59%, também em reação às falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aliás, precisa ficar atentos para voltar a comparar sempre, né, aquela nossa tabelinha com os dados, os números essenciais aí sobre o último dia do governo Bolsonaro, né, para começar a comparar com os números do governo Lula. Tá aí. Isso aí é paliativo, quem é que não sabe? Por quê? Porque eles não podem, eles próprios se algemaram em ideias antigas, absurdas, e não conseguirão dar os passos necessários para que o Brasil continue evoluindo. Exemplo, nada sobre privatização, ao contrário. Eles estão de olho aí em empresas que podem ser, eles gostariam, né, de reestatizar, não vão conseguir, muito improvável. Agora, querem também bloquear o processo de privatização das que ainda não foram, estão em fase final, várias empresas, e agora eles têm de lidar no varejão. Segura aqui, ali, então esse tipo de economia que eles conseguem, o que é isso diante do aumento do número de ministérios? E não adianta dizer que basta transformar uma secretaria em ministério que nada acontece, porque tem o mesmo número de pessoas. Mentira. Mentira, aumentam os gastos e muito. Agora, cadê as privatizações? Comparem isso ao que vem anunciando em São Paulo o governador Tarcísio. Ele já está ali mostrando como é que se governa, né? Como é que se moderniza uma economia que já é moderna, como a do estado de São Paulo. Agora vem o Haddad, que entende de economia tanto quanto eu entendo de física quântica, igualzinho, e vem a ele. Aliás, ele tem a assessoria do Lula, então o que me deixa um pouco mais intranquilo. E ele vem e anuncia esse negócio aí, que é o primeiro anúncio de um governo que ainda não começou a trabalhar. Não apresenta nada, só acusação a alguém. É acusação aos mesmos de sempre. Então não apresenta uma novidade, é isso. Isso aí é a ponta do iceberg, né, maravilhoso, que seria o plano de governo do Lula. Isso é um iceberg aí para 2 Titanics. Ele não sabe nada do que faz e vai fazer pior. É uma pena, que eu gostaria de que as coisas dessem certo, porque estamos nesse barco. Né? Só que, infelizmente, não é que o piloto sumiu. O piloto nunca existiu. Augusto, você mencionou aí a medida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está aqui na nossa pauta, a gente vai mencionar agora, porque ele assinou o decreto que cria o Programa de Parceria de Investimentos no Estado. O PPI paulista busca fortalecer a colaboração entre o Estado e o setor privado. O principal desafio é a venda da Sabesp à Companhia de Água e Esgoto. Durante a campanha, Tarcísio de Freitas prometeu seguir o modelo de desestatização adotado pelo governo Bolsonaro. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura. Fabi, como bem lembrou Augusto, o governo federal
não menciona a privatização aqui no governo estadual. Então, com o Tarcísio, nós temos aí esse projeto, esse decreto de PPI avançando. O governo Posso federal... fazer um comentário complementar? Claro. Veja só, eu queria tocar nesse ponto. Primeira experiência feita depois do novo marco de saneamento básico foi em Alagoas. Um sucesso extraordinário. 18 bilhões, se não me engano, foi arrecadado. Um ágio tremendo, recorde. E o próprio governador de Alagoas, que era o agora senador Renan Filho, Renanzinho, se deslumbrou com o que estava acontecendo. Eu quero o depoimento dele agora, porque é o PT em São Paulo, que é sempre na vanguarda do atraso, que está tentando impedir a privatização da Sabesp. Por quê? Porque o PT paulista descobriu já no século passado que podia ganhar dinheiro com lixo e que podia ganhar muito dinheiro com saneamento básico e água. As empresas que cuidam disso, sob controle do município, servem como uma espécie de banco municipal. Estou falando com conhecimento de causa. Esse banco municipal socorre a prefeitura em momentos de crise, que elas não vivem mais depois do que foi distribuído durante a pandemia. Elas não querem que seja privatizado isso, porque lá é um cofre, as prefeituras em poder do PT. É um cofre a ser usado e para outros fins também, claro. O PT não faz nada sem porcentagem no meio. Então, eles estão tentando impedir essa privatização, olho em quem tenta impedir, porque é envolvido com alguma empresa que está ganhando muito dinheiro com isso, com esses serviços terceirizados, quando o marco do saneamento permitiu um avanço histórico num país que, vergonhosamente, tinha metade da população sem acesso a esgoto, sem acesso à água potável e uma porcentagem maior ainda sem acesso à rede de esgoto. Isso é uma vergonha mundial que o marco do saneamento começou a liquidar e, claro, a vanguarda do atraso quer eliminar para voltar ao status quo ante, né, como dizem os latinórios do Supremo, e voltar com o cofre intacto para manter seu poder. Agora sim, diga lá, Fabi. Inclusive, Augusto, eu lembrei da Martaxa, né? A Marta Suplicy, que colocou aqui em São Paulo uma taxa de lixo que, quando eu comecei no direito, foi uma das primeiras situações que eu enfrentei para retirar, né? Porque é o tal do bis in idem. Mas é interessante mesmo, e eles usam isso. O Tarcísio tem um grande desafio aí na mão pela frente, justamente porque vai faltar apoio do governo federal. E tem privatizações importantes, não somente da Sabesp, mas teria também dos portos daqui de São Paulo, que é uma área muito sensível, existem muitos interesses, é algo assim complicadíssimo quando se fala disso. E também esse programa de parceria, que já deu muito certo, tá? Por exemplo, no governo Dória, por incrível que pareça, como prefeito, funcionou. E ele está repetindo isso porque São Paulo realmente tem mesmo essa facilitação aí de interesse da iniciativa privada em participar, né? Então, isso é positivo, mas eu não vejo como o Tarcísio escapar das mãos tanto do governo federal, que não vai deixar isso se alastrar, pelos motivos que o Augusto já expôs, e também pelos motivos propriamente políticos, né, de não dar destaque para alguém que politicamente tem chances aí no futuro, mesmo que seja até para fazer um segundo mandato aqui em São Paulo. E também nós temos que observar que vai ter também a tal da judicialização. Tanto é verdadeiro que tivemos o discurso que também foi lembrado aqui no comecinho do programa, do próprio Boulos, né, que vai ter daqui 2 anos já as disputas para as prefeituras, e o Augusto Nunes também já explicou, e vai ser desafiador o Tarcísio conseguir governar e depois consumar algumas prefeituras de cidades menores aqui em São Paulo para dar base de governo, privatização e redução do tamanho do Estado no Estado de São Paulo. E aí, Ana, será que Tarcísio de Freitas vai conseguir replicar esse modelo de desestatização aqui no estado de São Paulo?
O Tarcísio foi um dos principais ministros do presidente Bolsonaro e um ministro importantíssimo que, olhando a pasta dele da infraestrutura, muita gente me pergunta por que a América é o que é, por que os Estados Unidos são o que são. Principalmente por causa da infraestrutura. Você tendo uma economia saudável, você tendo as suas contas no azul e você ter uma infraestrutura no país para você sustentar, né, esse vai e vem da economia no país, isso é importante. E a América ela é fundamentada na excelente infraestrutura que o país tem. E o então o ministro Tarcísio até fez muitas parcerias, esteve bastante aqui nos Estados Unidos, fazendo parcerias com o capital privado americano, os investidores americanos entendendo do potencial do Brasil, e agora, como governador de São Paulo, ele pode muito bem trazer essas parcerias para o governo de São Paulo. Os habitantes do estado de São Paulo vão colher frutos aí também dessas relações do atual governador quando ele era ministro da infraestrutura. Aqui, no contexto todo dessa infraestrutura e privatizações americanas, Paula, o Ronald Reagan, nos anos 80, ele teve um pacote de privatizações que foi muito criticado também, né, pelos apocalípticos, não podemos ter tantas privatizações, e Ronald Reagan seguiu com esse pacote de privatizações nos Estados Unidos, e logo depois de concluído, né, 8 anos, primeiro como governador da Califórnia, 8 anos, depois 8 anos na Casa Branca, logo depois que ele saiu da Casa Branca, em 1988, foram 20 anos, 25 anos aí de progresso, exatamente dentro desse contexto da concorrência, o capital privado brigando pela atenção final do consumidor. Não custa falarmos também que o próprio presidente Bolsonaro, muita gente traz discursos antigos do presidente Bolsonaro como deputado ainda, falando das nossas estatais de uma maneira muito protecionista, só que o legado do presidente Bolsonaro é falando da curva de Laffer, é falando que o Estado não gera riqueza, elucidando a importância das privatizações e da competição que isso pode trazer quando no final dessa cadeia quem vai sair ganhando é o consumidor. Para finalizar, Paula, muita gente antes de ontem, estava criticando uma foto do governador Tarcísio com o agora presidente Lula, dizendo, traidor. Minha gente, nós estamos falando de um governador agora que precisa trabalhar com o governo federal. Vocês queriam o quê? Que o governador Tarcísio virasse as costas e começasse a discutir, bater boca com agora, querendo ou não, o presidente Lula? Então, nós temos que seguir as críticas ao governo federal sempre, mas com diplomacia e também pensando na governabilidade como governador do estado de São Paulo. Quer complementar, Augusto, sobre esse assunto? Quero. O Tarcísio, obrigado, Paula. O Tarcísio, é muito bem lembrado pela Ana, ele tem de se encontrar com o presidente da República porque é uma relação institucional. O que ele deve fazer? Recusar o dinheiro que a União precisa entregar a São Paulo? Falar que não quer mais dinheiro do governo, que tem que haver do governo federal para o metrô, que é pouquíssimo. São Paulo constrói sozinho o metrô desde o começo. E a União se afasta, quando não é assim no resto do mundo. Então, é claro que tem que conversar. Agora, mais importante que isso. Olha aqui, Fabi, o Tarcísio está mostrando uma habilidade política surpreendente para quem começou há tão pouco tempo aí nessa selva, né? Ele já tem a maioria da Assembleia garantida, ele vai ter o apoio parlamentar e, sobretudo, vai ter o apoio popular de um Estado que, aí usando as palavras do Boulos, né, naquela bravata, aqui não, quem pode dizer aqui não é o paulista para o PT. Jamais chegou ao Palácio dos Bandeirantes e não chegará. Tentaram tudo, não chegaram. E não vão chegar porque não lançam candidatos, os petistas, lançam ameaças. Até o Genuíno foi candidato a governador,
até o Dirceu foi candidato a governador e agora foi o Haddad. Então não tem jeito, aqueles não passam. Mas, bem lembrado também o caso do Porto de Santos. Será privatizado, sim, apesar de ter entrado no meio aí o ministro Márcio França. Tudo que ele quer é o Porto de Santos. Por quê? Porque é por lá que sai a droga do país. É por lá que o tráfico passa, não é pelo aeroporto. É evidente que você pode, usando navios cargueiros, que não são, navio cargueiro, que não é vistoriado por ninguém. Vocês acham que eles vão abrir ali caixas? Tal? Claro que não. Eles embarcam droga por ali. É um câncer velho já no organismo administrativo de São Paulo, Tarcísio sabe disso, e sempre foi chefiado por corruptos. Então, isso aí que está pretendendo o representante da vanguarda do atraso, Márcio França, não vai se consumar. Vai continuar a privatização, se eles não vão conseguir o Porto de Santos, que para eles representa o que significava para o Severino Cavalcante, lá o ex-presidente da Câmara, assim, aquela diretoria da Petrobras que fura poço. Isso acabou. Aqui em São Paulo, não. Como diria o Boulos. Aqui, não. Então, é claro que as prefeituras vão perceber, que os prefeitos vão perceber que as obras que não eram feitas antes, porque obra subterrânea não dá voto segundo os usos e costumes aí dos políticos, eu acho que dá sim, o povo sabe perceber a importância de ter acesso ao esgoto, por exemplo, a rede de esgoto. As obras serão feitas e vão mostrar exemplarmente que o caminho é correto. E os que se opuserem à modernização de São Paulo serão. Acho que travou um pouco a conexão. Voltou, Augusto? Sim. Eu não sabia que estava falando em vão. Não, foi só o finalzinho. A gente estava ouvindo. Bom. Eu disse que quem se opuser à modernização de São Paulo vai ficar para trás, no passado, aí como ficaram tantos. Bom, como meus colegas aqui falaram bastante ao longo do programa, acho que estamos em sintonia fina aqui no programa Oeste Sem Filtro, sobre o caso do Guilherme Boulos, a gente colocou aqui na pauta para retomar esse assunto, porque como nós mostramos aqui ontem um trecho do discurso do deputado federal do PSOL, na última segunda-feira aqui na Avenida Paulista, ameaçando uma série de pessoas, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos rever o vídeo. Ô Tarcísio, você não tenta nem passe pela sua cabeça imitar o Ibanez, porque aqui em São Paulo nós não vamos deixar. Aqui não! Aqui não! Se for golpista, canalha, invadir a Assembleia Legislativa e a polícia fizer corpo mole, a gente vai tirar no braço. Bom, já que Guilherme Boulos é líder de invasão de terras, a gente vai resgatar aqui um breve histórico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, nos últimos anos. Esse vídeo a gente já exibiu aqui, mas vale repetir, começando por junho de 2006, quando a Câmara dos Deputados foi invadida e depredada por um grupo ligado ao Movimento Sem Terra. Essa invasão deixou mais de 50 pessoas feridas. As imagens são da TV Globo e estão disponíveis no YouTube. Comandada por Bruno Maranhão, a quem Lula tratava como grande companheiro, a invasão do Congresso deixou mais de 50 pessoas feridas. O chefe da segurança da Câmara, Normando Fernandes, foi hospitalizado com afundamento craniano depois de ser atingido por uma pedra. E aí, Fabi, nós comentamos esse vídeo no início da semana, resgatamos aí um vídeo de 2006 com a invasão de manifestantes no Congresso. Deve ser considerado ato democrático, né? A gente precisa usar a ironia agora, porque realmente as falas do Boulos, se não são consideradas crime, né, pelo artigo 359, que agora está em vigor e que tantos estão sendo acusados,
deveria então ser colocado ali como a força do braço entrar para as forças policiais, né? Interessante é que eu acho que ele já está antecipando a sede que ele tem de chegar ao poder e ir aonde ele quer mesmo, que é pegar a polícia de São Paulo, que é a melhor polícia do Brasil e que o Tarcísio vai melhorar, e ele já está sofrendo com isso por antecedência e está contando, né, que a polícia fizer corpo mole. Só para dizer e retomar, a polícia técnica do Brasil é considerada uma das maiores polícias da América Latina. Isso deve incomodar muito para quem pratica crime e para quem também sempre se beneficiou dele, né? Então, eu acho que é muito mais uma ameaça do que algo consumado. E eu estou com o Augusto nessa. Os paulistas não vão permitir que o PT chegue ao poder na cidade e no estado de São Paulo. E mais um resgate, acompanhe aqui comigo. Já em 2016, manifestantes de diversos movimentos sociais se reuniram na Avenida Paulista para protestar contra a PEC do teto de gastos. As manifestações acabaram em vandalismo e confronto com a polícia. O líder do MTST à época, Guilherme Boulos, também estava presente. Essas imagens são da TV Gazeta. Nesse caso, Augusto, manifestantes dispararam rojões, bombas e pedras contra a fachada do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Durante os atos, Guilherme Boulos falou à imprensa, abre aspas, algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro, fecha aspas. Essas são uma frase aí de Guilherme Boulos em 2016, Augusto. Pronto. Isso não é ato antidemocrático? Não é incitação à violência? É o que o Boulos sempre faz. Imagine se um deputado do PL, por exemplo, fizesse essa declaração, deputado eleito. Imagine se um candidato ligado ao Bolsonaro dissesse isso. O que é que não aconteceria? Agora, ele acusa, sem prova, sem nada, o Ibanez, ele responsabiliza o Ibanez pelas cenas de violência e presume que o Tarcísio, o governador Tarcísio, vai fazer a mesma coisa. E também responsabilidade. Por quê? O que é que disse o Tarcísio? Aí diz, eles vão nos impedir no braço. E isso aí não é violência? Essa linguagem não é violenta, não é uma ameaça. Tá? É esse gigolô de sem-teto que vive disso. Está no dicionário. Gigolô é quem vive de outra pessoa. Né? Não precisa só explorar o lenocídio, como falam aí os técnicos. É explorar outra pessoa. Então é isso que ele é. E está aí sonhando em ser prefeito da maior cidade do país. Não será. Não será. Por falas assim. E por atos assim, e por basófias, né, como essas. Então ele presume que o governador vai fazer isso, ele é que faz, ele é que deveria estar na cadeia há muito tempo, querendo aí caçar o mandato de deputados e prender. Ele vai aprender, tá, rapidamente, que o Brasil não vai ser anormal para sempre. E nós resgatamos também mais um episódio agora de 2001. Aliás, quero agradecer aqui a produção, Álvaro Gadelha, Cristiane Toledo, que fizeram essa varredura nas redes sociais para encontrar algumas manifestações, que também não foi muito difícil, porque tem várias, mas a gente selecionou algumas para comentar aqui no programa de hoje, porque a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, foi vandalizada em 2021 por militantes do MST. Os manifestantes jogaram tinta na fachada do prédio da associação em Brasília e picharam o interior. Entre as mensagens deixadas estavam frases como agro é morte e soja não enche prato. Vamos acompanhar as imagens.
E aí, Ana, esse é o ódio do bem, né? Pois é, e basta uma busca rápida também, né? Se você colocar aí, eu sempre falo, sempre recomendo nas ferramentas de busca MST, fazendas, animais mortos, e aí aviso, já deixo um disclaimer aqui, as imagens são fortes. A invasão do MST a fazendas, matando animais com gestação avançada, invadindo laboratórios de estudo, de pesquisa ali, anos de estudo, destruindo. Agora, tem também, mais recente, em 2018, eu não sei se já deu tempo de subir a imagem que eu mandei para o nosso glorioso Álvaro Gadelha, a própria pichação do prédio da ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a rua onde ela, não sei se ainda tem um apartamento, em Belo Horizonte, foi tomada por manifestantes do MST e do MTST, picharam o prédio, vandalizaram a rua, tinta vermelha por toda a rua. Aí eu puxei aqui umas aspas da Miriam Muniz, que era da direção do MST, e na época, o governo do então presidente Michel Temer, ela disse o seguinte: não vamos dar descanso para toda essa corja que deturpa as leis para beneficiar interesses do capital. Assistimos essa semana que o Supremo é tão golpista quanto Temer. E os mais de 500 manifestantes, né, ali do MST, em frente ao prédio da ministra Carmen Lúcia, gritavam: justiça vendida, manobra de golpista. E aí, curiosamente, Paula, logo após, virou notícia, claro, estava em todos os veículos da imprensa no Brasil, a ministra Carmen Lúcia não deu um pio sobre o assunto, nenhum outro ministro falou absolutamente nada sobre o assunto, ninguém foi preso, mas no outro dia, curiosamente, pessoas vestidas de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil, levaram flores para a porta do prédio da ministra Carmen Lúcia e limparam no mutirão ali, voluntariamente, toda a rua do prédio da ministra Carmen Lúcia. E aí, infelizmente, hoje o que nós temos visto é uma perseguição a essas pessoas e, de novo, repetimos aqui, vândalos, criminosos, esses que querem tocar o terror com qualquer violência ou depredação de patrimônio público ou privado, sempre vamos condenar. Mas você colocar num pacote, num balaio todo, todos aqueles que usam verde e amarelo, que enalteceram e enaltecem a nossa bandeira nos últimos 4, 5 anos como terroristas, e nós temos que ver essas imagens aí de anos de verdadeiro terrorismo, e aí sim o silêncio conivente das autoridades, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é realmente de deixar a gente com o coração triste. 19h32, passou rápido aqui mais uma edição do Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero mandar um beijo para o nosso querido Guilherme Fiuza, que está de férias, retorna na semana que vem, fazer o registro, que já são aí 8 dias de censura, ele que está sem as suas redes sociais, um beijo grande. Também quero mandar um beijo para o Silvio Navarro, que está finalizando a edição da Revista Oeste. Amanhã, fresquinha, uma nova edição no site da Revista Oeste. Então a gente faz o convite, você que está acompanhando aqui o programa, ainda não é assinante da revista, corre lá, revistaoeste.com/assine, para ter acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. É com certeza hoje a melhor revista digital disponível, que reúne textos brilhantes de Ana Paula Henkel, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Evaristo de Miranda, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer. A lista é grande. Entra no site lá para você conferir e não fique fora dessa. Meu boa noite à nossa querida convidada aqui, Fabi Barroso. Já aproveita para fazer o convite aí, porque logo mais você vai emendar no Estúdio Oeste, é isso? Isso mesmo, eu já ia fazer mesmo. Primeiro, obrigada, carinho habitual de vocês. Muito obrigada pela recepção. Espero ter aí ajudado aos esclarecimentos jurídicos. E daqui a pouquinho, às 20h30,
9h30 nós entramos então com o Oeste, o Estúdio Oeste, com o Silvio Navarro, o Flávio Morgan, e teremos convidados. Então, gente, fique aqui ligado na mesma plataforma. Ana, querida, muito boa noite. Você fez falta aqui no estúdio hoje, a gente poderia ter feito uma bancada aqui 100% feminina. Poderíamos, é verdade, mas você estava muito bem acompanhada aí da nossa queridíssima Fabi, o nosso socorro jurídico, né? Além de linda, muito inteligente. Então, Fabi, muito obrigada pela companhia, para você também, Paula, pela condução do programa. Mestre Augusto Nunes, um beijo. Um beijo para o nosso Silvio Navarro, daqui a pouco com a Fabi, às 8h30. Um beijo ao nosso querido Fiuza, descansando merecidamente. E a todos vocês, muito obrigada pela companhia e pelas muitas mensagens no Instagram também, de muita gente assinando a Revista Oeste. Muito obrigada mesmo. Boa noite e até amanhã. Grande Augusto Nunes, de algum lugar do litoral brasileiro, bendito entre as mulheres nessa noite. Queria estar, eu prefiro. Estar em companhia de vocês é muito melhor. Mesmo assim, vai um beijo para o Fiuza. Vai estar de volta semana que vem. Silvio Navarro está cuidando da revista. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi. Boa noite, Ana. Prazer enorme estar com vocês. E boa noite aos que nos acompanharam, como sempre, com a fidelidade comovedora. Comovente e comovedora. Obrigado. Lembre-se então de fazer inscrição no nosso canal do Rumble e deixar o seu comentário, o seu like. E aqui no mesmo canal, acompanhe hoje, 8h30 da noite, o Estúdio Oeste, comandado pelo Silvio Navarro, com Fabi Barroso e Flávio Morgenstein. Uma boa noite e até amanhã.